Irmãos, bom dia. Privilégio enorme estar aqui. Quando o pastor Gilson me convidou, algum tempo atrás, para estar aqui, naquele momento ali eu tremi. E confesso que acho que o tremor só vai passar daqui a uns 40 minutos. É um privilégio muito grande conhecer a igreja. A gente tinha esse desejo já há muito tempo. Conhecer essa igreja cujos líderes, desses dias e do passado têm abençoado tantas pessoas aqui em São José e ao redor do nosso país. E que honra, então, poder ministrar a palavra de Deus aqui nesta igreja e neste púlpito que tem sido ocupado por homens que têm sido inspiração para a minha vida e para o meu ministério. Então, muito me alegra estar aqui, que honra e que privilégio. Queria convidá-los a olharmos para uma pequena porção do livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Em todas as suas epístolas, Paulo trata de controvérsias e discussões que surgiram nas igrejas, mas aqui em Efésios não. Em Efésios, Paulo aborda alguns temas que não trata com tanta profundidade em outras cartas. Temas como a reconciliação entre judeus e gentios, o mistério do Evangelho, a plenitude do Espírito, batalha espiritual, família. Paulo trata de questões aqui em Efésios tão encantadoras que existem momentos ao longo da epístola em que ele explode, como que ele explode, em adoração, em louvor, em ações de graças. E logo aqui no início nós temos um exemplo disso. Os versos 3 a 14 são uma única frase. E que frase? Uma frase de 202 palavras. Gramaticalmente isso não é muito bom, mas o que acontece aqui é que, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo começa a enumerar e a dar destaque às maravilhas do plano eterno de Deus, e ao que parece, quando ele começa a pensar nisso, ele tem dificuldades de parar. E aí, no meio dessa frase imensa, existe uma parte que eu desejo destacar para a nossa reflexão agora pela manhã. Está aí no verso 7, quando Paulo diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nessa parte introdutória da epístola, Paulo divide a obra da salvação entre as três pessoas da Trindade. Se você observar aí do verso 3 ao verso 6, ele fala do plano eterno do Pai, projetado ali antes da fundação do mundo, e ele diz que o propósito do Pai era que, verso 4, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Depois, no verso 5, que recebêssemos a adoção de filhos por Jesus Cristo. E no verso 6, que nos tornássemos os amados no amado. Depois, do verso 7 ao verso 12, ele considera como que esse propósito ele é levado a efeito por intermédio do Filho. E por fim, nos versos 13 e 14, ele aborda a obra do Espírito Santo na redenção. E o verso que nós vamos analisar, o verso 7, está dentro dessa parte aí em que o apóstolo fala do Filho. E Paulo inicia dizendo: em
quem? Ele utiliza essa expressão em quem. E ele se refere àquele que foi descrito no final do verso anterior como o amado. E Paulo vai dizer que é através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo que nós temos o fundamento da nossa eleição. O apóstolo vai nos lembrar que no centro do Evangelho ergue-se a verdade segundo a qual não existe salvação fora de Jesus Cristo. Qualquer coisa que se apresente como cristianismo, mas que não insista na absoluta e essencial necessidade de Cristo, não é cristianismo. Se Cristo não for o coração, a alma, o centro, o princípio e o fim daquilo que é oferecido como salvação, não é salvação cristã, seja lá o que isso for. Isso significa que quem pensa ser capaz, quem imagina ser capaz de alcançar salvação por seus méritos, não entendeu absolutamente nada acerca da salvação bíblica. Paulo diz que a redenção que temos é em Cristo, e não nos nossos méritos, na nossa capacidade. E aí, quero convidá-lo a pensar um pouco nas verdades por trás dessa expressão que o apóstolo fala de redenção. Redenção é a palavra utilizada ali em todo o Novo Testamento com vistas à nossa salvação. São conhecidos aqueles textos quando Paulo diz, lá em 1 Coríntios 1, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Quando Paulo fala com Timóteo, ele diz que Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por nós. Redenção significa a libertação pelo pagamento de um preço. Ou seja, uma coisa ela é redimida, remida ou resgatada pelo pagamento de um preço estipulado. Carrega ali o sentido de libertação ou de uma situação onde uma pessoa era incapaz de se libertar por si mesma, de pagar as suas dívidas ou a sua dívida com seus próprios recursos. Naqueles dias, existiam casos em que algumas pessoas compravam um escravo com o intuito, com o objetivo de libertá-lo. Não era lá uma prática comum, mas acontecia. E quando acontecia de alguém comprar um escravo com o objetivo de libertá-lo, era dado a esse escravo uma redenção. A libertação pelo pagamento de um preço. Paulo vai dizer em Romanos 6 que todo ser humano nasce escravo do pecado. Ou seja, o pecado é o dono de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano que nasce nesse mundo. E o pecado exige um preço para libertar a sua vítima. Nós conhecemos esse preço. O salário do pecado é a morte. E para comprar pecadores das garras do pecado, diz a Bíblia que é necessário que haja morte. O autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a palavra de Deus nos diz que a Bíblia nos diz que existiu um preço que foi pago para que eu, você, para que todos nós fôssemos libertos das garras do pecado. Nós sabemos que preço foi esse. Eu amo esse preço. Você ama esse pagamento. Cristo,
com o seu sangue, pagou o preço para nos libertar dos nossos pecados. Esse é o significado de redenção nas Escrituras. Paulo então nos diz em quem temos a redenção pelo seu sangue. O que aconteceu quando Cristo pagou o preço para que fôssemos libertos? Só pode ser entendido em termos da linguagem sacrificial do Antigo Testamento. Existem exemplos dessa linguagem no próprio Novo Testamento. Romanos 3, Paulo vai dizer, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Efésios 2, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Hebreus 9, por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado eterna redenção. Você deve saber daquela história de que no dia da propiciação, o sumo sacerdote, ele entrava no santuário levando o sangue do cordeiro sem mácula. Aquele sangue, ele era derramado ali em cima da tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. E naquele ato do derramamento do sangue, Deus se propiciava. Naquele ato, Deus se reconciliava com o seu povo, à vista ali do sangue derramado. Como que a ira divina, ela se retirava de cima do seu povo, porque a culpa havia sido removida. Alguém tinha sido morto pelos pecados. No caso ali, o cordeiro inocente. O escritor aos Hebreus apanha todo este cerimonial e diz que o sangue desses animais, ao longo ali de todo o Antigo Testamento, eram apenas figuras, cobriam pecados apenas provisoriamente, não podiam limpar a consciência, não podiam purificar o coração, tinham a intenção de aplacar a ira divina momentaneamente. Todo aquele cerimonial, ele apontava e se cumpriu em Jesus Cristo. É por isso que no verso 7, Paulo fala não apenas da morte de Cristo, mas Paulo também fala do sangue de Cristo. Porque a mera imolação do animal não era suficiente. O sangue do animal, ele tinha que ser levado e aspergido ali sobre o propiciatório para que Deus fosse satisfeito. Semelhantemente, é o sangue, é unicamente o sangue do amado Filho de Deus que nos assegura o perdão divino. Os seus, os meus, os nossos pecados foram lançados sobre o Cordeiro de Deus. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele nos libertou da lei, do inferno, da morte, do sepulcro. Ele é a prova mais evidente de que Deus nos ama. O teólogo R.B. Kuyper, ele diz que João 3,16 fez a espantosa, incompreensível, impenetrável, profunda e quase incrível declaração de que o Santo Deus ama soberanamente pecadores que merecem o inferno e os ama tanto que desejou que o seu Filho unigênito, a quem ele ama com todo o amor do seu coração infinito, sofresse no inferno em lugar deles. Essa verdade, ela é tão importante, que Jesus disse que deveríamos lembrá-la e anunciá-la até que Ele venha. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ou seja, nós temos aqui
o primeiro resultado da redenção: perdão. Éramos pecadores perdidos, condenados, culpados por natureza, de forma que a primeira coisa que necessitávamos era sermos libertos da ira de Deus. E a partir do perdão dos nossos pecados, as portas se abrem para muitas outras bênçãos. Num dos momentos mais especiais da encarnação, Jesus virou-se para os seus discípulos e disse a eles: este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. O povo de Israel entendia muito bem a importância do perdão. No chamado Yom Kippur, o dia da expiação nacional pelo pecado, 2 bodes eram usados ali pelo sumo sacerdote. O sangue de um bode era aspergido sobre o altar, e o outro bode, o sacerdote colocava ali as mãos sobre a cabeça dele, simbolizando ali a transferência do pecado do povo para ele. E esse bode, ele era enviado para o deserto e nunca mais ele encontrava o caminho de volta. O pecado, ele era enviado para longe, para nunca mais voltar. Essa é a ideia paulina aqui no verso 7. A palavra grega que o apóstolo usa aqui significa mandar embora e nunca mais voltar. Paulo nos diz que por causa da redenção que nós temos em Cristo Jesus, os nossos pecados foram mandados embora, para nunca mais voltar. O Salmo 103 nos mostra o quão longe esse bode vai. O salmista diz que assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Alguém sabe quantos quilômetros tem do Oriente para o Ocidente? Miqueias disse: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A ideia é que eles se foram para nunca mais voltar. Pensando nisso, Paulo vai dizer que para aqueles que estão em Cristo Jesus, redimidos por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Muitas correntes da psicologia têm levado o homem a não assumir culpas, afirmando que foram os pais, afirmando que foi a educação, foram as circunstâncias, foram os contextos. Aí a gente olha para as Escrituras e a Bíblia diz assim: você é culpado. A responsabilidade é unicamente sua. Não é culpa dos seus pais, não são as circunstâncias, é sua. Você não é vítima, você é um réu condenado. Mas existe esperança, porque Cristo pagou o preço que você nunca seria capaz de pagar.
Cristo cancelou o escrito de dívida que constava contra nós. Cristo libertou de toda condenação, perdoando todos os seus pecados. Filhinhos, disse João, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. E é essa verdade que foi transmitida a mim. Esta é a verdade que tem sido anunciada e pregada e defendida ao longo do tempo e que nós temos celebrado das mais diversas maneiras, em hinos, como se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Primeiro, Paulo nos lembra que o método da nossa salvação é pelo pagamento de um resgate, a redenção pelo seu sangue. Depois ele nos diz que a primeira coisa que temos de compreender e apreciar como resultado do nosso livramento é a remissão dos pecados. E aí ele nos convida a perceber quem é que nos dá a salvação mediante resgate do perdão de pecados. Olha aí, ele diz, as riquezas da sua graça. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz, comentando esse texto, que um dos mais delicados e sensíveis testes da nossa profissão de fé é a proporção em que ficamos extasiados com as riquezas da graça de Deus. Quantas riquezas da graça são reveladas nas Escrituras? Inúmeras. Esse púlpito aqui tem revelado, anunciado as riquezas da graça ao longo desses 36 anos, desta igreja. Paulo aqui enfatiza uma dessas riquezas, o perdão gratuito. O perdão gratuito, sem nenhum pagamento, sem nenhuma exigência. A redenção que nós temos em Cristo é devido ao fato de que nós somos incapazes de pagar as nossas dívidas. Daí o convite de Isaías faz todo sentido, quando ele diz, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Você deve conhecer, eu conheço, inúmeros religiosos infelizes, atormentados pela culpa, que não compreenderam e por isso não vivem a partir desta verdade. Eles ainda estão tentando trazer alguma espécie de dinheiro. Eles ainda estão tentando algum tipo de pagamento. Eles dizem, eu ainda não sou bom o suficiente, mas eu estou tentando ser. Concorda comigo que não há maior insulto a uma pessoa que lhe dá um presente? Você acaba de receber ali um presente, você olha e você diz, que coisa encantadora esse presente, deve ter custado um bom dinheiro, deixa eu pagar isso para você. E aí você tira ali o dinheiro e oferece à pessoa um dinheiro por aquele presente. Eu gostaria de pagar a você pelo presente que você está me dando. Isso é um insulto enorme. Quando alguém acha que pode comprar o favor de Deus, a bênção de Deus, o presente de Deus, essa pessoa está insultando o Criador, o Salvador.
O que essas pessoas que pensam que podem contribuir com a salvação, o que essas pessoas precisam compreender? O que Isaías disse, o que as Escrituras dizem, o que Paulo está dizendo, sem dinheiro e sem preço, nem um centavo, nem uma obra, nem uma penitência, nada, absolutamente nada se requer e nada se receberá, é tudo pelas riquezas da graça. Como é triste um cristão que não sabe que os seus pecados foram plenamente perdoados. Pense no pródigo. Volta para casa, em profundo desespero, cheio de ideias equivocadas ali povoando a sua mente. O seu entendimento do amor do Pai completamente inadequado, cheio de medo. Ele vira para o pai, ele pede ao pai uma vaga para trabalhar junto aos empregados, porque ele diz: eu já não sou digno, de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele queria comprar. E o pai vira para ele e pergunta assim: do que você está falando? Não entendi. Por que você está falando isso? Onde que o pai pergunta isso? Quando coloca o anel no dedo, a sandália nos pés, quando manda dar uma festa. É plena reconciliação. É como se o pródigo nunca tivesse feito nada de errado. É como se ele nunca tivesse insultado o pai. É como se ele nunca tivesse saído de casa. Plena redenção pelo seu sangue, segundo as riquezas da sua graça. João nos diz que no final dos tempos haverá um hino de louvor a Jesus. A letra desse hino nós já conhecemos. A letra diz: digno és de tomar o rolo e abrir os selos. Por que ele é digno? Porque foste morto. E pelo teu sangue compraste para Deus os de toda tribo, língua, povo e nação. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe lá no texto de Apocalipse. João nos diz que quando esse hino é entoado, o coro angelical se levanta dos seus assentos. E eles também começam a cantar. E eles dizem: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Irmãos, não é por acaso que os anjos cantam esta verdade, porque o sangue de Jesus pagou o preço dos nossos pecados. O sangue de Jesus nos remiu de nossa escravidão, nos tirou do nosso cativeiro do pecado. O sangue de Jesus nos liberta da culpa do pecado, da condenação do pecado, do poder do pecado, da penalidade do pecado. E um dia, e esse é um dos motivos pelos quais o céu é o céu, ele nos libertará da presença do pecado. Que grande dia será este, quando nós não mais sentiremos a presença do pecado. Meus irmãos, não há nada no céu ou na terra que se compare com esta verdade. Quando o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes da Galácia, o Filho de Deus me amou e se entregou
a si mesmo por mim. Que coisa extraordinária. Então, enquanto nós estivermos participando aqui deste momento solene tão importante, vá até a cruz e lá permaneça. Veja o que você nunca teve e nunca terá por sua própria conta. Um vestígio sequer de justiça. Veja que todas as suas obras são trapos de imundícia. Veja lá os seus pecados sendo lançados sobre Cristo. Veja o Filho de Deus vertendo o seu sangue, pagando o preço da redenção. E assim, caia de joelhos, em gratidão, em adoração. Renda-se em louvor àquele que derramou o sangue dele por você e por mim. Senhor, nós louvamos o teu nome por Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós ficamos encantados e agradecidos por tão grande redenção. A verdade de que o penoso trabalho do Filho trouxe a Ele satisfação, enche o nosso coração de alegria nesta hora. Que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. É a nossa oração. Em nome dele e para a glória dele.